Olá, preciosa, paz seja contigo. Hoje nós vamos falar sobre propósito. Conheça o propósito de Deus para você e o propósito de Deus com você. Hoje nós vamos falar sobre propósito de uma forma que eu acredito você ainda não ouviu. Fique aí, não saia daí e descubra o propósito de Deus para você e com você, ok? Você que não me conhece, eu sou a pastora Ana Circa, moro aqui na Suíça e te espero todos os sábados às 19 horas temos culto presencial. O endereço da igreja está na descrição deste vídeo, ok? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora mesmo. Ative as notificações, não se esqueça de curtir e compartilhar. Se desejar, deixe o seu pedido de oração nos comentários, faça perguntas, mas nos pedidos de oração, por favor, não se exponha, porque a internet não perdoa um momento de desabafo, ok? Te convido a abrir a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo de número 1. Glória a Deus. Este é o texto base para a nossa reflexão de hoje. Quando falamos de propósito, Ana, para mim, é um exemplo extraordinário. Faz parte, inclusive, de uma passagem que estará no meu livro, A Obra do Espírito Santo em Mim. Então, eu te convido a colocar a tua atenção na experiência de Ana e um pouquinho daquilo que eu vou compartilhar com você neste momento, ok? Palavra do Senhor, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11, diz assim: E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Encha o teu pulmão de ar, a tua alma de esperança. Tenha o coração pronto para fazer um propósito com Deus. Nós vamos aprender com Ana o significado do verdadeiro propósito. Mas desejo te mostrar a diferença entre o propósito de Deus para você e o propósito de Deus com você. São duas formas diferentes de viver o propósito de Deus. Vamos orar? Pai, obrigada por esse tempo. Obrigada por esta mulher tão especial que está lá do outro lado, juntamente comigo. Ela está aqui, ó Pai, porque ela precisa descobrir o propósito dela. O propósito que o Senhor tem com ela e o propósito que o Senhor tem para ela. Por isso eu peço, juntamente com a minha amada irmã, perdoa-nos os nossos pecados, ó Pai, para que nada nos impeça de ouvir a Tua voz, de compreendê-la e de experimentar a Tua presença, que nos impulsiona na direção da realização do propósito que o Senhor tem para nós e conosco. Eu oro, Senhor, individualmente, por minha vida, em favor da tua filha que o Senhor trouxe neste lugar, e oro por nós. Eu creio, ó Deus da minha alma, que as tuas mãos estão estendidas sobre este lugar, que a tua filha neste momento tenha a esperança renovada, que todo o peso, todo o fardo, toda a confusão, tudo aquilo que impede a sua concentração, é repreendido agora em nome de Jesus. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, ó Deus, porque neste momento descortinados serão
os olhos do entendimento da tua filha. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Respira. Enquanto você está enchendo o teu pulmão de ar, que você possa renovar a tua alma com a esperança que vem do Senhor. Nós lemos 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 11. Nós conhecemos que este texto fala a respeito de Ana, mulher de Eucana, e tinha Penina por competidora. Sim, mas nós não vamos falar desta competição. Nós vamos falar do propósito de Ana. O sonho de Ana era ser mãe. Mas antes de falar sobre isto, eu gostaria de te perguntar: você já parou para refletir sobre estas duas formas de viver o propósito de Deus? O propósito de Deus para você e o propósito de Deus com você? Você pode me perguntar, mas qual é a diferença? Porque talvez, como eu acredito que seja, esta é uma forma nova de ouvir falar de propósito. Quando eu falo o propósito de Deus para você, nós podemos ir em Joel, capítulo 2, versículo 32, podemos ir em Romanos 10, 13, podemos ir em Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo 2, 21, e também deixei por último, mas porque senão ficaria muito evidente, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Logo, eu não vou demorar. Eu vou te entregar logo esta chave. Então, anota. O propósito de Deus para você, para toda a humanidade, é que todos sejam salvos. Porque Deus não tem prazer na alma que se perde. Logo, o propósito de Deus para você, para mim, para nós, é único. Que nós sejamos feitos filhos e filhas, que nós possamos clamar, Abba, Pai. Que nós possamos viver o que está escrito aqui em Romanos 8,15, porque não recebestes o espírito de escravidão. O que Deus tem para você? Liberdade. Para outra vez estardes em temor. O Senhor não tem uma vida de medo, de temor, de terror para você. O Senhor já te livrou desta escravidão, ok? Porque você recebeu o Espírito Santo do Senhor. O espírito de adoção de filha. Sim, podemos dizer filha, porque estamos aqui entre meninas. Pelo qual você pode clamar, Abba, Pai, ou Paizinho. Sabe aquela intimidade, aquela coisa que é extraordinária? É o que o Paizinho que está nos céus deseja que nós façamos, que tenhamos intimidade com Ele. Isto Ele tem para mim e para você. Ok? Este é o propósito de Deus para todo aquele que crer em Jesus, o qual ou a qual terá a vida eterna. Mas existe uma forma, um tipo de propósito que não é para todo mundo. Todo mundo é chamado à salvação, mas nem todo mundo é chamado a ser rainhas, a serem juízas, a serem primeira-damas, nem todo mundo é chamada a ser cantora. Eu, por exemplo, meu Deus, louvado, bendito é o Senhor que me deu a maravilhosa graça de poder ter entendimento e revelação da palavra. Porque o louvor, por mais que eu ame, por mais que eu ensaie com playback, meu Deus, pensa uma pessoa desafinada, até para assoviar. Bom, vamos voltar no propósito. Vamos falar agora do propósito com você. Você precisa descobrir o propósito de Deus
com você. Por quê? Porque a partir do momento que você recebeu a Cristo na sua vida como único e suficiente Salvador, mudou a rota da tua vida, abandonando as coisas desta vida, os prazeres desta vida, ou seja, buscando uma vida de santidade, neste momento você já está em posse do propósito de Deus para você. Então, é uma questão de manutenção. Mas o propósito de Deus com você envolve o teu relacionamento com Deus. Envolve a tua participação. Ok? O propósito de Deus comigo tem a minha participação. O pensamento de Deus, o propósito de Deus não pode ser frustrado. Mas para que eu viva o propósito de Deus, o propósito que Ele tem comigo e não para mim, o propósito de Deus para mim, eu posso, de alguma forma, não ter tanta possibilidade de interferência. Mas o propósito de Deus comigo, eu tenho muita responsabilidade para que ele se cumpra. Ok? Vamos lá. O propósito de Deus com você depende, basicamente, de 3 situações, as quais nós vamos ver aqui. Efésios 4, 11 e 12. Eu não vou ler para o nosso vídeo não ficar muito longo, mas como você é uma mulher que está em Provérbios 31, você vai lá, você vai anotar as referências e vai ler, tá bom? Efésios 4, 11 e 12. Vai falar sobre aptidão natural. Ou seja, sabe aquela pessoa que nunca estudou música, mas é uma coisa assim, parece que fez laboratório uma vida toda? Sabe aquela pessoa que nunca estudou, mas está lá com a habilidade pintando? Sabe aquelas pessoas que têm aquela aptidão natural, aquela habilidade natural de desenvolver um texto, uma redação, ou na matemática, ou na física? Então, aquelas pessoas que, por si mesma, é algo que vem naturalmente, espontaneamente, elas fazem coisas que talvez para outras pessoas é muito difícil, ok? Este texto aqui, de Efésios 4, 11 e 12, vai nos fazer entender uma coisa, que esta aptidão, este talento natural, o próprio Deus nos faz nascer com ele, mas precisa ser desenvolvido. Olha só o que diz Efésios 4, que Deus escolheu ou separou, ou deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores. O que isto significa? Isto significa que se eu tenho mais facilidade com a dimensão espiritual, o Senhor vai me usar mais no avivamento. Significa que se eu tenho mais facilidade para ensinar, o Senhor vai me usar no ministério de maestria para ensinar as pessoas. E aí nós vemos aqueles que têm formação em medicina, nós vamos ver veterinária, nós vamos ver que tem pessoas que são dadas ao estudo das ciências humanas, das ciências físicas e por aí vai. Não é diferente da vida ministerial. Só que muitas vezes nós estamos aqui com o nosso mundinho fechado, achando que a vida espiritual está separada da vida física, e não é assim. Então, você precisa descobrir o propósito de Deus com você. E para descobrir o propósito de Deus com você, você precisa ter o quê? Conhecimento da tua aptidão natural. Ah, não sei fazer nada. Impossível que você não saiba fazer nada. Talvez você sabe ser uma boa mãe, uma boa esposa, cozinhar bem,
Tem gente que queima até feijão, até a água queima. Tem gente que não tem aptidão nenhuma na cozinha. Uma costureira, por exemplo, vai lá, faz aqueles cortes, aquelas coisas complicadas que eu já fico tonta só de pensar. Outras não têm habilidade nem para enfiar uma agulha. Algumas fecham o olho, faz assim e já está lá. Crochê, meu Deus! Minha tia tentou me ensinar a fazer crochê. Não rola. Não rola. Porque não tem. É claro que quando temos a necessidade, temos que ter a boa vontade para aprender aquilo que nós precisamos fazer. Ok? O não gostar, o não ter aptidão, não é desculpa para não aprender o que precisa ser feito no dia a dia. Ok? Mas nós estamos falando de propósito. E o propósito está, na maioria das vezes, relacionado com uma aptidão, com uma habilidade natural que já está dentro de você. Porque Deus separa uns para ensinar, uns para evangelizar, uns para cuidar das ovelhas e assim sucessivamente, ok? Êxodo 35, 26 tem um texto que eu gosto muito. Desde quando este ano ou ano passado, não me lembro, nós estudamos o livro do Êxodo, que vai dizer que todas as mulheres cujo coração, por isso que eu digo que é algo que já está dentro de você, cujo coração as moveu em habilidade, fiavam os pelos das cabras. O que isso quer dizer? Quer dizer que está aqui dentro, mas eu preciso desenvolver esta habilidade. Por mais que eu tenha um talento natural, eu preciso investir no desenvolvimento deste talento ou desta habilidade. Se eu sou boa na cozinha, para cozinhar, quanto mais eu exercitar este talento, melhor eu vou ficar. E na medida que eu vou melhorando, eu vou ficando mais exigente. Tanto no que diz respeito ao que eu faço, quanto àquilo que os outros estão fazendo. Logo, na medida que eu vou melhorando, eu vou servindo de espelho para aqueles que estão perto de mim e para todos quanto o Senhor deseja alcançar. Espera aí. Entenda bem, porque você vai entender por que eu estou falando desta forma. Deus vai alcançar alguém através do teu propósito, ok? Do propósito que ele tem com você, ok? Vamos falar sobre... Nós falamos sobre a aptidão natural, sobre como descobrir o teu propósito. Nós vamos falar agora de um desejo, que é o que aconteceu com Ana, que nós lemos em 1 Samuel 1,11. O propósito de Deus com Ana não estava relacionado diretamente com uma habilidade, com uma aptidão, mas com um desejo profundo de ter ou de viver a experiência de ser mãe. Aí aqui é extraordinário, é extraordinário. O propósito de Deus com você é grande. A partir deste desejo enorme. Não, vou mudar. O propósito de Deus com você é enorme. A partir deste desejo grande que está aí dentro de você. Porque se o desejo que está dentro de você é grande ou enorme, é muito maior o propósito de Deus com você. Quando o propósito de Ana foi alinhado com o propósito de Deus para a vida dela, o milagre aconteceu. E se deu exatamente aqui no versículo 11, onde nós lemos. Ela disse, Senhor, eu quero um filho. A razão de eu querer um filho é porque eu estou envergonhada, humilhada. Não aguento mais. Então, Senhor, olha só o voto, o propósito de Ana para com Deus. Se o Senhor me der um filho, tirando de sobre minha vergonha, eu vou entregá-lo ao Senhor. Sobre a cabeça dele não passará navalha. Ela fez um voto, um propósito com Deus. E qual é o segredo? Ana queria um filho. Deus queria Samuel. Juiz, profeta e aquele que ungiu os 2 primeiros reis de Israel.
Samuel foi o último juiz de Israel. Deus queria Samuel. Ana queria um filho. O propósito de Ana era ter um filho. O propósito de Deus era fazer nascer Samuel. Quando Ana disse, o Senhor me dá e eu te devolvo, Deus disse, ok, agora o teu propósito se encontrou com o meu. Então, agora eu vou te dar a sua bênção, ok? E falando de Samuel, vou abrir uma parênteses aqui muito rapidamente para dizer uma coisa para você. Nós não aprendemos a ouvir a voz de Deus se nós não exercitarmos. O nosso espírito conhece e reconhece a voz de Deus, mas a nossa alma fica confusa com a voz de Deus. Nós vemos isso na vida de Samuel, que quando Deus o chamou, ele foi até Eli. Talvez Deus está falando com você e você não está entendendo. Então vá aos pés do Senhor, buscar aprender a ouvir a voz do Senhor, para que você possa viver o propósito dele na sua vida. Ok? Muitas pessoas não vivem o propósito que Deus tem com elas. Talvez você não está vivendo o propósito que Deus tem com você por não suportar o processo ou até mesmo o tempo da espera para a realização deste propósito. Quanto tempo Ana precisou esperar para viver o propósito? Quanta humilhação ela teve que suportar até viver o propósito e entender o que Deus queria ouvir dela. Bastou uma oração. Daqui a pouco nós vamos falar qual foi a diferença desta oração, porque com certeza Ana já estava orando, ó. Aprendi a fazer com as duas mãos. Ana já estava orando, tinha muito tempo. Qual foi a diferença desta oração? Ela ofereceu alguma coisa. Não vou falar agora não. Vou falar depois. Fica aí. Não sai daí não. O terceiro ponto sobre o propósito que eu desejo colocar aqui para você é: nós vimos o propósito por aptidão ou habilidade natural que está dentro de você, um talento. Nós vimos o propósito de Deus se realizando na vida de alguém que tem um forte desejo. Ana, nós lemos 1 Samuel 11. Para conhecer toda a história de Ana, leia os primeiros 2 capítulos de 1 Samuel. E agora nós vamos para um terceiro tipo de propósito. É o propósito com base em um fato de experiência pessoal. Porque talvez, entenda isto, não precisa de uma aptidão natural, não precisa de um forte desejo na alma. Simplesmente Deus te coloca em um lugar, Deus faz determinadas coisas e você vive o propósito. Olha só o que aconteceu. Hebreus 11:31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Quando nós vemos o livro de Josué, o que acontece? Raabe, a prostituta, lá em cima do muro, na sua casa. Os espias vão, ela os esconde, tal e tal. O que ela precisou fazer? Ela só ouviu falar do Deus de Israel, temeu a este Deus e disse: eu sei que o teu Deus, o vosso Deus, vai entregar esta cidade em vossas mãos. Ela creu. Ela precisou simplesmente crer. Ela precisou simplesmente olhar para Yahvé, o Senhor Criador dos céus e da terra, o único Senhor do universo, e crer, confiar. Ela não precisou ter um forte desejo. O forte desejo dela aqui era o desejo da salvação. Então era propósito de Deus. Onde tem o desejo de conhecer a Deus, ali tem a mão de Deus. Só que Deus deixou Raabe ali.
preparou Raabe para aquele momento. Para que ela mentisse? Não, para que ela pudesse conhecer, experimentar o Deus de Israel, Yahvé. Ok? O Senhor, qual era o propósito de Deus para a vida de Raabe? Além de fazê-la estar presente aqui em Hebreus 11, Galeria da Fé. Olha o que nós aprendemos. Nós aprendemos com o exemplo de Raabe que o pecador arrependido que deseja conhecer a Deus recebe misericórdia. Ela ouviu falar, desejou, teve uma atitude na direção deste Deus e a misericórdia dele chegou sobre ela. Então ela não teve um forte desejo como o de Ana. Ela não tinha uma aptidão. Sim, ela era meretriz, mas não vem ao caso. Não contribuiu para o propósito. Ok? O propósito era libertá-la da prostituição. Ok? Então entendemos aqui essas 3 formas de viver o propósito de Deus com você. Vai ter propósitos que serão despertados e realizados por meio de uma aptidão natural, um dom que o Senhor te deu ou te confiou. Outros vai ser um forte desejo de possuir, de ter alguma coisa, ou alguém, no caso de Ana, um filho. Mas cuidado, nem tudo que nós pensamos que é de Deus é de Deus. Espera aí, que nós vamos descobrir se está alinhado, ok? Ou então, como Raabe, que estava lá e Deus cumpriu ali o seu propósito, porque o propósito de Deus para Raabe era libertá-la e fazer com que ela fosse parte da família do Cristo ressurreto. Ok? Bom, agora eu quero te dar algumas dicas para você descobrir o propósito de Deus com você, visto que o propósito de Deus para você está claro como a água cristalina. Ok? Salvação, vida eterna. João 3,16 e todos os versículos que citamos anteriormente. Logo, o propósito de Deus para você termina com a tua salvação. É para você. Deus quer que você seja salva. É para você, menina. Segura a tua salvação. É só para você. Ok? Agora, o propósito dele com você alcança outras vidas. Por exemplo, a tua salvação, a salvação da tua alma, não tem fim em si mesma. Através de você, o Senhor deseja alcançar outras vidas. Mas o Senhor não quer que você seja somente o trâmite ou o canal através do qual ele vai salvar outras vidas. Primeiramente, ele quer salvar você, ok? É por isso que eu digo, para você é a salvação. Através de você pode ser o ministério evangelístico, pode ser tantas outras coisas. A maestria, pode ser a medicina, pode ser tantas coisas, ok? Que isto você vai descobrir. E como descobrir o propósito de Deus com você? Eu vou buscar ser um pouquinho rápida aqui, mas eu acredito que seja muito importante. Se estiver ficando muito longos os nossos vídeos, por favor, dá uma indicação aí do tempo que você gostaria ou que você tem à disposição para passar aqui, porque eu desejo verdadeiramente contribuir para o teu crescimento espiritual? Não, absolutamente não, porque nem todo mundo que cresce evolui. Então, eu quero contribuir para a tua evolução espiritual e quando você evoluir, aí sim, o crescimento vai ser uhul, vai ser fantástico, ok? Nem todo crescimento gera evolução, mas toda evolução gera crescimento, ok? Primeira coisa que você deve fazer para descobrir o propósito de Deus com você, após ter descoberto o propósito de Deus para você. Você precisa ter autoconhecimento. O autoconhecimento é a chave mestra na descoberta do próprio propósito.
é a chave mestra na descoberta do próprio propósito. Pronto, próprio propósito. Saiu. Você precisa se conhecer. Como você vai saber o que Deus tem com você se você não sabe o que tem dentro de você? Precisa saber. E se não gosta do que tem dentro de você, vai ficar muito difícil você entender o que de bom tem dentro de você. Então, está na hora de abrir estas gavetas desagradáveis e tirar os entulhos daí de dentro. Se não conseguir fazer sozinha, procure ajuda, ok? Segundo passo, conheça os seus valores, ok? Quer dizer, não é nem o segundo passo, né? É dentro do autoconhecimento. Não é o segundo passo ainda não, gente. Já está tarde aqui. Ó, o autoconhecimento implica ou te impulsiona na direção do conhecimento dos seus valores. E aí você precisa ver se estes valores estão alinhados com os princípios de Deus. Porque tem valores distorcidos. Nós não podemos aceitar qualquer coisa, devemos respeitar tudo. Amor ao próximo e tudo quanto que a gente já sabe. Mas nós não podemos compactuar com muita coisa, não. Ok? Vamos respeitar todo mundo, mas vamos permanecer nessa doutrina, ok? O melhor de você. O que de melhor você tem para ofertar ao teu próximo? O que de melhor você tem para ofertar ao teu próximo? Como eu disse, o chamado de Deus, ou o propósito de Deus com você, ele não tem fim em si mesmo. É sempre para alcançar alguém. Pode ser uma pessoa, pode ser 10 pessoas, pode ser 1000 pessoas, pode ser 1 milhão de pessoas. Mas o propósito de Deus com você jamais será somente para você. Vai beneficiar mais alguém. Senão, não é com você, é para você. Quando Ana teve Samuel, não foi para ela, foi através dela. Porque Samuel não ficou com Ana. Foi a realização de Ana. Ela se sentiu realizada, mas Samuel não foi gerado para Ana, foi gerado para Deus. Foi gerado para Deus. Então, o propósito de Deus com você não é somente para você. É claro que tem a satisfação pessoal, do ego saudável. Uau, Deus tirou de mim a vergonha. Eu gerei, eu sou mãe. Eita, Penina, olha aqui o barrigão. Né? Tem um louvor que eu gosto muito, né? Agora a Penina está ouvindo o choro, mas não é de Ana, é de Samuel. Eita, glória! Não é extraordinário? É extraordinário. Mas não é para você. Samuel não era para Ana, é para Deus. Ok? Então, nós precisamos entender o que de melhor eu posso ofertar ao próximo. E quando eu oferto ao próximo, eu preciso ver Deus. Porque Ana estava dando para Deus usar em prol da humanidade, em prol de Israel. Ok? Pegou a visão ou está confuso? Se tiver confuso, nós podemos fazer uma live todinha falando só sobre isso. Ok? Deixa aí nos comentários se te interessa. Segundo passo, agora sim. Segundo passo. Agora que você já fez este mergulho no autoconhecimento, você precisa ter um segundo passo. Faça um elenco das tuas prioridades. Observe quais das tuas prioridades cooperam, contribuem, ajudam o teu próximo, como eu disse. O propósito de Deus com você não é egoístico, não é para você, mas é em benefício teu e de alguém mais, ok? Então, faça aí o teu elenco, deixa de preguiça. Traga para o mundo concreto, para o mundo físico, aquilo que você quer viver, ok? Peça a ajuda do Espírito Santo e vai lá, começa a colocar em prática. Olha só, quais são as 3 coisas mais importantes para você? Pensa, eu sou espírito, possuo uma alma que habita em um corpo. O que é mais importante para mim espiritualmente? 3 coisas na dimensão espiritual que são extremamente importantes para você.
3 coisas que são extremamente importantes na dimensão emocional. E aí aqui entra relacionamento, casamento e não sei, tudo que você quiser colocar, 3 coisas pelo menos. E no mundo físico, dinheiro e trabalho e estudo, então coloca, ok? E enquanto você escreve, você fala assim, ok, Deus, eu e o próximo. Vertical, comigo mesmo, horizontal. Para que serve isso? Ok? Bora. Ficou longo hoje, né? 40 minutos. Olha só. Terceiro ponto que eu desejo colocar aqui para você e nós vamos terminar. Desafio do propósito. Não pense você que é só ter muito em claro o teu propósito. Não pense você que é só ficar com essa historinha de escrever, eu sei o que é. Não, tem que ter planejamento. Tem que ter planejamento, tem que ter visão. Ainda que não aconteça do seu jeito, no seu tempo, você precisa se envolver para a realização deste propósito. A única coisa que você pode fazer pouco ou nada é no caso de Raabe, quando Deus te coloca ali, fala, eu vou te pôr aqui para isso. E aí você nem sabe por que você está ali, você vai ficar sabendo na hora. Aí não tem jeito, a preparação é só mesmo estar na presença do Senhor. As nossas 5 pedrinhas, mas vamos falar sobre elas em um outro momento, porque já passamos bastante aqui. Olha só, os desafios do propósito. Eu escrevi tudo aqui, tá? Não tá tudo na cabeça, não. Escrevi, porque senão, depois de uma certa idade, né? Depois dos 200. Olha só, os desafios do propósito. Viver propósito significa enfrentar momentos de desconforto. Esse desconforto pode ser espiritual, emocional e físico. Às vezes, até mesmo desconforto moral. Porque viver propósito, o propósito de Deus conosco, requer de nós um posicionamento. Não tem como viver propósito sem posicionamento, ok? Posicionamento de dizer sim no momento certo, de dizer não no momento certo. Requer de nós constância, disciplina, obediência, renúncia. Os desafios do propósito é o que leva muitas pessoas a desistirem de viver. Porque, além das renúncias, como nós falamos acima, um pouco antes, ainda existe o tempo da espera. Então, nós precisamos estarmos alicerçadas com o pé firmado sobre a rocha, para que possamos viver o propósito de Deus conosco. E claro que quando você descobre o propósito de Deus com você, este propósito ele pode estar linkado ou ligado a mais propósitos que não são o principal propósito da sua vida, mas que pode te levar a cumprir outros propósitos. Por exemplo, o propósito de Deus na minha vida me colocou aqui para pastorear. E por meio do pastoreio, o Senhor me deu a habilidade de quê? Do ensino. Então, o Senhor me deu algumas ferramentas a partir do propósito dele para que mais vidas fossem alcançadas. Descubra agora mesmo o propósito de Deus com você para que você seja mais feliz. E não se esqueça, propósito de Deus para você é a tua salvação. Propósito de Deus com você é aquilo de específico que Deus fará por meio de você. Ok? Pai, muito obrigada por este tempo na tua presença. Obrigada por esta palavra que tanto alegrou meu coração. A minha oração é para que a tua filha, que lá do outro lado está ouvindo, possa aprender, absorver e evoluir para que na sua vida haja crescimento,
na sua vida espiritual, emocional, física, financeira, em todas as áreas da vida desta mulher, nas quais o Senhor determinou, estabeleceu que a usará para alcançar outras vidas. Que o Senhor assim o faça, Pai, em nome de Jesus. Que todo impedimento agora caia por terra, que todo cansaço, que toda obra do mal seja repreendida em nome de Jesus Cristo. Se você crê, diga amém. Não se esqueça, chegou até aqui? Então, compartilhe, deixe aí o seu comentário, nos ajude a alcançar mais vidas aqui no nosso cantinho. Você já sabe, mas eu vou repetir. Ama a tua existência, o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus Cristo.